Nas sombras da história mais sombria já registrada no mundo mágico, existe uma verdade que poucos ousaram documentar completamente. Por décadas, uma organização secreta operou com uma eficiência brutal que faria até os regimes mais autoritários do mundo trouxa parecerem amadores. Seus membros carregavam uma marca peculiar no braço esquerdo, não apenas uma tatuagem, mas um vínculo mágico que os conectava diretamente ao mal mais puro já conhecido. Hoje vamos mergulhar na história real dos Comensais da Morte, revelando segredos que transcendem a ficção para expor aspectos aterrorizantes da natureza humana, do poder absoluto e da corrupção sistêmica que ainda ecoa em nossa sociedade. Antes de começarmos esta jornada através dos corredores sombrios do poder oculto, quero fazer um pedido especial para vocês que estão assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para apertar aquele botão de inscrição e nos ajudar a bater nossa meta de 1000 inscritos. Cada inscrição nos motiva a trazer mais conteúdo aprofundado como este. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Adoro saber onde nossa comunidade está espalhada pelo mundo. A história que vocês estão prestes a conhecer não é apenas sobre magia negra ou rituais sombrios. É sobre como o poder absoluto corrompe, como ideologias extremas se formam e se perpetuam, e como indivíduos aparentemente normais podem se transformar em instrumentos de terror. Os Comensais da Morte representam muito mais do que seguidores de um líder carismático. Eles simbolizam os aspectos mais sombrios da lealdade cega e do fanatismo. Nossa história começa décadas antes da ascensão do Lorde das Trevas ao poder absoluto. Tom Marvolo Riddle não surgiu do nada como uma força maligna. Ele foi o produto de circunstâncias específicas e escolhas deliberadas que o moldaram no ser que conhecemos como Lord Voldemort. Mas aqui não estamos falando apenas de um indivíduo. Estamos falando de como ele conseguiu atrair e formar um grupo de seguidores dedicados que se tornariam conhecidos como Comensais da Morte. O termo Comensais da Morte em si carrega um peso simbólico profundo. A palavra comensal refere-se àqueles que compartilham uma mesa, que participam de uma refeição comum. Mas que tipo de refeição estes indivíduos compartilhavam? Era uma metáfora para sua sede coletiva de poder, sua fome por dominação e sua disposição de se alimentar do sofrimento e da morte dos outros. Durante seus anos em Hogwarts, Tom Riddle já demonstrava uma capacidade extraordinária de influenciar e manipular seus colegas. Ele não escolhia seus seguidores aleatoriamente. Cada pessoa que ele atraía para seu círculo íntimo possuía características específicas que ele sabia como explorar. Alguns eram atraídos pelo poder que ele prometia, outros pela sensação de pertencer a algo exclusivo e especial, e alguns simplesmente pelo medo. O grupo inicial que se formou ao redor de Riddle durante seus anos escolares incluía figuras que mais tarde se tornariam alguns dos Comensais da Morte mais temidos. Eles não eram apenas estudantes problemáticos ou jovens rebeldes, eram indivíduos que já mostravam tendências para a crueldade e uma disposição de abraçar ideologias extremas. A ideologia dos Comensais da Morte não surgiu da noite para o dia. Foi cuidadosamente construída e refinada ao longo de anos, baseada em 3 pilares fundamentais que ressonavam profundamente com seus seguidores. O primeiro pilar era a superioridade do sangue puro, uma crença de que bruxos nascidos de famílias totalmente mágicas eram inerentemente superiores àqueles com ascendência trouxa. Esta não era apenas uma preferência ou preconceito casual, era uma convicção absoluta que justificava qualquer ação tomada para preservar esta suposta pureza. O segundo pilar era a crença de que o mundo mágico deveria dominar o mundo trouxa.
Para os comensais da morte, o segredo que mantinha os dois mundos separados não era uma necessidade de proteção mútua, mas uma limitação artificial que impedia os bruxos de assumirem seu lugar de direito como governantes de toda a humanidade. O terceiro pilar, e talvez o mais perigoso, era a devoção absoluta ao Lorde das Trevas. Esta não era simplesmente lealdade a um líder. Era uma forma de culto religioso, onde Voldemort era visto não apenas como um bruxo poderoso, mas como uma força transcendente que merecia adoração e obediência total. Estes três pilares se combinavam para criar uma visão de mundo que justificava qualquer ação, por mais cruel ou destrutiva que fosse. Os comensais da morte não se viam como vilões ou criminosos. Eles se viam como soldados em uma guerra sagrada pela ordem natural do mundo. A marca negra não era apenas um símbolo ou uma marca de identificação. Era um vínculo mágico complexo que conectava cada comensal da morte diretamente ao seu mestre. Esta marca, que aparecia como uma caveira com uma serpente saindo de sua boca, era aplicada no antebraço esquerdo de cada novo membro em uma cerimônia que selava seu destino de forma irreversível. O processo de aplicação da marca negra era em si um ritual de iniciação que transformava fundamentalmente a pessoa que a recebia. Não era apenas uma tatuagem mágica, mas uma alteração permanente que criava uma conexão espiritual e mágica com Voldemort. Esta conexão permitia que ele convocasse seus seguidores a qualquer momento, independentemente da distância. E também lhe dava a capacidade de monitorar suas ações e até mesmo seus pensamentos em certos momentos. A marca causava dor física intensa sempre que Voldemort a ativava para convocar seus seguidores. Mas esta dor não era vista como uma punição pelos comensais da morte verdadeiramente devotos. Para eles, era uma honra sentir a presença de seu mestre através desta conexão direta. A dor se tornava um lembrete constante de sua lealdade e propósito. Além da função prática de comunicação, a marca negra servia como um símbolo de status dentro da organização. Aqueles que a carregavam eram membros plenos, diferenciados dos simpatizantes e colaboradores que apoiavam a causa, mas não haviam sido considerados dignos de receber a marca. Esta distinção criava uma hierarquia clara e alimentava a ambição daqueles que buscavam se provar dignos de receber a marca. A estrutura organizacional dos comensais da morte era mais complexa e sofisticada do que muitos imaginam. Não era simplesmente um grupo de criminosos seguindo um líder carismático. Era uma organização hierárquica, cuidadosamente estruturada, que operava com eficiência militar e disciplina férrea. No topo da hierarquia estava, obviamente, Lord Voldemort. Mas logo abaixo dele existia um círculo íntimo de comensais da morte que funcionavam como seus tenentes mais confiáveis. Estas eram pessoas como Bellatrix Lestrange, Lucius Malfoy e Severus Snape durante sua época como espião duplo. Cada um destes indivíduos tinha responsabilidades específicas e comandava suas próprias células de operação. Bellatrix Lestrange, por exemplo, era conhecida por sua lealdade fanática e sua disposição de executar as tarefas mais brutais sem hesitação. Ela representava o aspecto mais sádico e cruel da organização, sendo frequentemente escolhida para missões que envolviam tortura e assassinato. Sua devoção ao Lorde das Trevas beirava a obsessão romântica, o que a tornava simultaneamente valiosa e imprevisivelmente perigosa. Lucius Malfoy, por outro lado, representava a face política e social da organização. Com sua riqueza, conexões e posição respeitável na sociedade bruxa, ele era responsável por infiltrar e influenciar as instituições oficiais. Seu trabalho era mais sutil que o de Bellatrix, mas igualmente crucial para os objetivos de longo prazo dos comensais da morte.
Já Severus Snape ocupava uma posição única e extremamente arriscada. Oficialmente, era considerado um dos comensais mais próximos de Voldemort, mas na realidade atuava como espião duplo para alvo Dumbledore. Sua habilidade em ocultar pensamentos através da oclumência o tornava indispensável para ambos os lados. Para Voldemort, Snape era uma ferramenta valiosa em tarefas que exigiam inteligência e discrição. Para a Ordem da Fênix, era a fonte mais importante de informações sobre os planos do Lorde das Trevas. Essa posição ambígua fez dele um dos personagens mais enigmáticos e cruciais de toda a guerra. Abaixo deste círculo íntimo existiam várias camadas de membros com diferentes níveis de acesso e responsabilidade. Alguns comensais da morte operavam em células pequenas e isoladas, executando missões específicas sem conhecimento das operações maiores. Esta compartimentalização protegia a organização contra a infiltração e garantia que a captura de alguns membros não comprometesse toda a estrutura. O recrutamento para os comensais da morte era um processo cuidadoso e deliberado que começava muito antes de qualquer convite formal ser estendido. Voldemort e seus agentes identificavam potenciais recrutas através de uma combinação de observação, infiltração e manipulação psicológica sofisticada. O processo típico começava com a identificação de indivíduos que possuíam certas características desejáveis: ambição desmedida, preconceitos raciais ou sociais, sede de poder ou simplesmente uma disposição para a violência. Estes indivíduos eram então observados e estudados, às vezes por anos, antes que qualquer aproximação fosse feita. Uma vez que um candidato promissor era identificado, começava uma fase de sedução ideológica. Esta não era uma conversão súbita, mas um processo gradual de exposição às ideias dos comensais da morte, apresentadas de forma que parecessem lógicas e justificáveis. Os recrutadores eram mestres em identificar as inseguranças, frustrações e desejos não realizados de seus alvos, e então apresentar a causa dos comensais da morte como uma solução para todos esses problemas. Para jovens de famílias tradicionais de sangue puro, o apelo frequentemente se baseava na nostalgia por uma era dourada perdida, onde sua superioridade era reconhecida e respeitada. Para aqueles de origens mais modestas, o foco era na promessa de poder e status que jamais poderiam alcançar através de meios convencionais. O aspecto mais insidioso do processo de recrutamento era como ele explorava as relações familiares e sociais existentes. Muitas vezes, membros da mesma família eram recrutados juntos, criando uma dinâmica onde a lealdade à família se confundia com a lealdade à causa. Esta tática era particularmente eficaz porque tornava muito difícil para os indivíduos questionarem ou abandonarem a organização, sem também abandonarem suas famílias e círculos sociais. Desde muito antes da ascensão de Voldemort, algumas famílias de sangue puro já cultivavam um terreno fértil para suas ideias. Não eram apenas bruxos tradicionais, eram verdadeiros guardiões de uma crença que atravessava gerações, a supremacia mágica. Quando Voldemort surgiu, ele não trouxe algo inteiramente novo. Ele apenas radicalizou e deu forma a valores que já habitavam o coração das casas mais antigas. A família Black é um exemplo claro disso. Com o lema "sempre puro", eles construíram sua história sobre o orgulho da linhagem. Entre eles, nasceram bruxas como Bellatrix Lestrange, cuja devoção a Voldemort beirava a loucura, e Narcissa Malfoy, que, embora menos fanática, também sustentava essa herança. Para os Black, seguir o Lorde das Trevas era, em certo sentido, apenas continuar uma tradição que sempre esteve presente. Já os Malfoy representavam outro rosto da mesma ideologia.
Com sua fortuna e influência política, Lucius Malfoy não apenas abraçou a causa, mas ajudou a espalhá-la nos corredores do Ministério da Magia. Seu trabalho era sutil, feito de manipulação e prestígio, mas tão crucial quanto a crueldade aberta de Bellatrix. E quando Voldemort quis punir Lucius por suas falhas, recaiu sobre Draco o peso da responsabilidade. Draco Malfoy, criado desde pequeno para acreditar na superioridade de seu sangue, viu-se diante de uma ordem impossível: assassinar Alvo Dumbledore. Ele tentou, mas não conseguiu. O garoto arrogante de Hogwarts, tão acostumado a repetir as palavras de sua família, descobriu que não tinha o mesmo coração implacável que Voldemort exigia. No fundo, Draco vacilava, dividido entre a lealdade aos pais e o horror de se tornar assassino. Essa é talvez uma das maiores ironias da história dos Comensais da Morte. Famílias inteiras que se diziam guardiãs da pureza acabaram criando filhos frágeis diante da realidade brutal da guerra. O caso de Draco mostra que, por mais forte que fosse a doutrinação, a humanidade ainda encontrava uma brecha. Nem todos estavam destinados a carregar para sempre as trevas que herdaram no sangue. Os Comensais da Morte não eram apenas um grupo de bruxos seguidores de Voldemort, mas sim uma organização marcada pelo medo, pela obediência cega e pela violência. As reuniões eram sempre secretas e realizadas em locais isolados, muitas vezes escolhidos pela sua segurança e simbolismo. Durante a Segunda Guerra Bruxa, a Mansão Malfoy tornou-se o principal quartel-general do grupo. Era ali que Voldemort reunia seus seguidores, não em cerimônias elaboradas, mas em encontros onde a hierarquia ficava clara. Ele falava, os demais ouviam. O medo era a lei, e a devoção absoluta era a única garantia de sobrevivência. Esses encontros eram momentos de reafirmação de poder. Voldemort testava a lealdade de seus seguidores, castigava falhas com crueldade e delegava tarefas que muitas vezes envolviam tortura, perseguição ou assassinato. Cada ordem sua, por mais simples que fosse, carregava o peso de uma sentença inquestionável. Mais do que uma organização militar, os Comensais da Morte eram o reflexo da ideologia de seu líder. A supremacia do sangue puro e a ambição pela dominação do mundo bruxo e trouxa. Dentro dessa estrutura, a mistura de medo e reverência mantinha os seguidores unidos, não pela amizade ou pelo companheirismo, mas pela certeza de que servir era o único caminho possível. Um dos aspectos mais insidiosos da estratégia dos Comensais da Morte foi sua infiltração nas instituições centrais do mundo bruxo. Voldemort não buscava apenas conquistar pela força. Ele entendia que controlar de dentro era muitas vezes mais eficaz do que destruir de fora. O Ministério da Magia foi o principal alvo. Já na Primeira Guerra Bruxa, havia simpatizantes de Voldemort em cargos-chave, manipulando decisões e protegendo aliados. Na Segunda Guerra, essa influência culminou na ascensão de Pio Ticnes ao posto de ministro, colocado sob a maldição Impérios, para agir como marionete de Voldemort. A partir dali, o governo inteiro passou a operar sob as ordens do Lorde das Trevas. Lucius Malfoy foi talvez o exemplo mais notório desse tipo de manipulação. Antes mesmo do retorno de Voldemort, ele já usava sua riqueza e posição social para influenciar políticas, financiar causas e exercer poder nos bastidores. Como membro do Conselho Escolar de Hogwarts, teve papel direto em decisões sobre a educação, sempre garantindo que os interesses das famílias de sangue puro estivessem protegidos. A infiltração não se limitou ao governo. Hogwarts, sob a direção dos Carroll, tornou-se um centro de doutrinação e crueldade. O sistema judiciário foi corrompido a ponto de julgar nascidos trouxas como criminosos por roubarem magia.
Até mesmo o profeta diário foi usado como instrumento de propaganda, publicando mentiras que favoreciam o regime e atacavam seus opositores. Mais do que uma organização criminosa, os Comensais da Morte mostraram como o poder do medo, aliado ao prestígio e à influência social, podia distorcer completamente as estruturas do mundo bruxo. Os Comensais da Morte entendiam profundamente o poder do terror como ferramenta de controle político e social. Eles não usavam violência apenas para eliminar inimigos específicos, mas como um meio de comunicação que enviava mensagens claras para toda a sociedade sobre as consequências de se opor à sua agenda. Esta estratégia de terror era cuidadosamente calibrada para maximizar seu impacto psicológico. Os Comensais da Morte não atacavam alvos aleatoriamente. Eles selecionavam vítimas cujas mortes ou tortura enviariam mensagens específicas para diferentes segmentos da população. O assassinato de figuras respeitadas da comunidade, por exemplo, demonstrava que ninguém estava seguro, independentemente de sua posição ou realizações. A tortura era usada não apenas para extrair informações, mas como uma forma de arte performática destinada a quebrar a vontade de resistência de comunidades inteiras. As maldições imperdoáveis se tornaram ferramentas de terror precisamente porque elas representavam violações fundamentais da autonomia humana. A maldição Cruciatus causava dor extrema, sem danos físicos permanentes, permitindo sessões prolongadas de tortura que podiam quebrar completamente a mente de uma pessoa sem matá-la. A maldição Impérius era talvez ainda mais terrível, porque removia completamente o livre-arbítrio da vítima, forçando-a a agir contra seus próprios valores e desejos. Esta maldição era frequentemente usada para forçar pessoas a traírem seus próprios amigos e familiares, criando uma atmosfera de desconfiança e paranoia que enfraquecia a resistência organizada. A maldição da morte, Avada Kedavra, era reservada para enviar as mensagens mais finais e definitivas. Sua natureza instantânea e irreversível a tornava uma ferramenta de intimidação extremamente eficaz, especialmente quando usada publicamente ou contra figuras simbólicas importantes. Para realmente entender os Comensais da Morte, é necessário examinar a psicologia por trás da lealdade extrema que eles demonstravam para com Lord Voldemort. Esta lealdade não era simplesmente o resultado de medo ou intimidação, embora estes fatores certamente desempenhassem um papel. Questionar Voldemort, ou sua causa, significaria questionar sua própria identidade e propósito, algo que muitos achavam psicologicamente insuportável. E Marca Negra também criava uma forma de dependência física e emocional. A conexão mágica que ela estabelecia entre Voldemort e seus seguidores não era apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma fonte de validação e propósito. Quando Voldemort convocava seus seguidores através da marca, eles não sentiam apenas dor, mas também uma sensação de serem necessários e importantes para algo maior que eles mesmos. Esta dependência era reforçada pela estrutura social dos Comensais da Morte, que oferecia um senso de pertencimento e identidade que muitos de seus membros nunca haviam experimentado antes. Para indivíduos que se sentiam alienados ou marginalizados pela sociedade, os Comensais da Morte ofereciam não apenas aceitação, mas superioridade e propósito. A natureza extrema desta lealdade também criava uma dinâmica onde os Comensais da Morte competiam entre si para demonstrar sua devoção. Esta competição frequentemente levava a atos de crueldade e fanatismo cada vez maiores, pois os membros tentavam superar uns aos outros em sua demonstração de lealdade absoluta. Um dos aspectos mais perturbadores da estratégia dos Comensais da Morte era o foco deliberado em recrutar e moldar jovens.
Eles compreendiam que controlar a mente da próxima geração era a chave para garantir a sobrevivência de sua ideologia a longo prazo. Por isso, investiram em formas sutis e sofisticadas de doutrinação voltadas a estudantes e jovens adultos, oferecendo-lhes uma falsa sensação de propósito e pertencimento. Em Hogwarts, essa influência se manifestava na criação de um ambiente onde filhos de famílias de sangue puro eram constantemente incentivados a enxergar-se como superiores e, ao mesmo tempo, como vítimas de uma suposta ameaça trazida pelos nascidos trouxas. Pequenos círculos de convivência, muitas vezes organizados de forma quase invisível, funcionavam como espaços de reforço ideológico. Assim, formava-se uma cultura de exclusão e supremacia, que lentamente normalizava os princípios dos comensais da morte dentro das próprias paredes da escola. O exemplo de Draco Malfoy ilustra esse processo. Desde a infância, foi cercado por discursos que tratavam preconceito e arrogância como tradições honrosas de família. Sua formação, tanto em casa quanto em Hogwarts, conspirou para criar uma visão de mundo onde essas crenças não eram apenas aceitáveis, mas apresentadas como moralmente corretas. A eficácia dessa estratégia residia justamente em explorar os aspectos mais naturais da adolescência. Os jovens buscam identidade, pertencimento e significado, e os comensais ofereciam tudo isso, mas envolto em um verniz venenoso de ódio e intolerância. A promessa de poder, reconhecimento e lugar em um destino maior transformava impulsos legítimos em instrumentos de divisão. Ainda mais perigosa era a forma como a ideologia era apresentada como rebeldia. Muitos adolescentes, inclinados a desafiar autoridades, eram levados a acreditar que apoiar Voldemort era um ato de resistência contra um establishment supostamente corrompido. Assim, energias que poderiam ter sido canalizadas para mudança construtiva eram distorcidas em direção à destruição. Os comensais da morte não funcionavam apenas como um grupo ideológico ou militar. Por trás de suas ações, havia uma verdadeira economia paralela, sustentada por extorsão, contrabando e exploração sistemática. Esse aspecto, muitas vezes ignorado nos relatos oficiais, foi essencial para que conseguissem manter poder e influência durante tanto tempo. A riqueza acumulada lhes permitia comprar lealdades, corromper funcionários do ministério e financiar operações em uma escala impossível de alcançar, apenas com devoção ideológica. Famílias tradicionais, como os Malfoy, não ofereciam apenas prestígio social, mas também cofres cheios de galeões, suficientes para sustentar uma organização ampla e sofisticada. Essa dimensão financeira também atraía indivíduos que não tinham convicção ideológica alguma. Mercenários, oportunistas e bruxos em busca de segurança material viam nos comensais uma oportunidade de ascensão ou sobrevivência. Para muitos, não era uma questão de crença, mas de conveniência. O controle econômico, além de sustentar o movimento, era usado como arma de coerção social. Negócios de quem se opunha misteriosamente fracassavam, enquanto aliados viam oportunidades surgirem do nada. Essa manipulação silenciosa era, em muitos casos, mais eficiente do que a violência explícita. Agia nas sombras, sem deixar rastros claros, tornando-se quase impossível de combater diretamente. A participação das mulheres nos comensais da morte expõe uma faceta ao mesmo tempo fascinante e inquietante de como movimentos extremistas podem explorar e distorcer questões de gênero. Apesar de sua ideologia ser profundamente patriarcal, enraizada em hierarquias rígidas e tradicionais, a organização oferecia a certas mulheres uma ilusão de poder, espaços e oportunidades que lhes eram negados na sociedade bruxa convencional. Bellatrix Lestrange é o exemplo mais emblemático desse fenômeno.
Em um mundo onde o prestígio e a autoridade estavam quase sempre reservados aos homens, ela encontrou entre os comensais a chance de exercer uma forma de poder brutal e de violência desmedida que lhe seria impossível em outras circunstâncias. Sua devoção incondicional a Voldemort pode ser lida como uma forma distorcida de empoderamento, uma entrega absoluta que lhe garantiu notoriedade e temor. No entanto, esse aparente avanço era ilusório. O espaço concedido às mulheres dentro da organização não nascia de um reconhecimento de igualdade, mas de sua utilidade para os objetivos do Lorde das Trevas. O poder que exerciam sempre esteve condicionado, delimitado e subordinado às vontades masculinas que comandavam a estrutura. Assim, mesmo figuras como Bellatrix jamais alcançaram autonomia verdadeira. Seu poder era reflexo do poder de Voldemort. Além disso, a presença feminina nos comensais servia como instrumento de propaganda. Ao incluir mulheres em posições visíveis, o movimento transmitia a ideia de que transcendia as divisões de gênero da sociedade bruxa, apresentando-se como uma causa ampla e inevitável. Mas essa inclusão superficial apenas mascarava a realidade. Em sua essência, a ideologia dos comensais da morte era regressiva em todos os sentidos, inclusive no que dizia respeito ao papel das mulheres. A prática da magia negra pelos comensais da morte não era apenas um recurso tático, mas carregava um peso simbólico e psicológico profundo. O uso de feitiços proibidos funcionava como uma rejeição aberta às normas da sociedade bruxa e, ao mesmo tempo, como um ritual de transformação pessoal que marcava a ruptura definitiva entre o praticante e o restante do mundo mágico. Transgredir esses tabus era um verdadeiro rito de passagem. Lançar uma maldição imperdoável, sobretudo com a intenção genuína necessária para que surtisse efeito, representava atravessar uma linha sem retorno. O bruxo que cruzava esse limite passava a carregar consigo não apenas a marca da violência, mas também a cumplicidade silenciosa de ter cometido um ato irreparável. Esse pacto tácito, sustentado pela própria transgressão, criava laços de lealdade e isolamento que dificultavam qualquer tentativa posterior de abandonar a causa. A magia negra, além disso, oferecia uma promessa perigosa: poder imediato, sedutor e profundamente corruptor. Diferente da magia convencional, que exigia anos de estudo, disciplina e muitas vezes cooperação, as artes das trevas recompensavam a pressa, a brutalidade e o desprezo por consequências. Essa sensação de domínio absoluto sobre a vida, a dor e a morte era viciante. Não surpreende, portanto, que sua atração fosse maior entre aqueles que se sentiam impotentes diante das limitações do cotidiano. Para bruxos frustrados pelas regras e responsabilidades do convívio social, a magia negra oferecia uma fantasia de poder absoluto, sem freios morais ou éticos. Essa fantasia, no entanto, logo se transformava em armadilha. Quanto mais alguém se deixava seduzir por ela, mais difícil se tornava voltar atrás, pois cada feitiço lançado aprofundava o vínculo com as trevas e corroía a própria humanidade do praticante. A rede de espiões e infiltrados dos comensais da morte foi um dos elementos mais sofisticados e perigosos de sua atuação. Não se tratava apenas de recolher informações sobre inimigos, mas de manipular percepções, criar realidades distorcidas e semear a paranoia, corroendo lentamente as fundações da resistência organizada. Severus Snape é o exemplo mais emblemático dessa complexidade. Atuando como agente duplo, ele transitava entre lealdades opostas com maestria. Sua verdadeira motivação permanecia obscura mesmo para aqueles mais próximos a ele, e essa ambiguidade não representava falha, mas sim um recurso calculado, útil para confundir aliados e inimigos ao mesmo tempo.
a infiltração dentro da Ordem da Fênix e de outras frentes de resistência não tinha como único objetivo fornecer relatórios táticos. O efeito mais corrosivo estava na dúvida que semeava entre os próprios membros da resistência, obrigando-os a desconfiar uns dos outros. Essa erosão interna da confiança, em muitos casos, foi mais devastadora do que qualquer informação estratégica obtida pelos comensais. A sofisticação dessas operações também incluía a manipulação ativa de evidências e narrativas. Os comensais não apenas ocultavam suas ações, mas plantavam provas falsas e espalhavam desinformação cuidadosamente elaborada, desacreditando opositores e criando versões alternativas dos fatos que favoreciam seus objetivos. Essa habilidade de controlar não apenas o presente, mas também a memória e a interpretação dos acontecimentos consolidava sua influência e ampliava o alcance de seu terror. A derrota final dos Comensais da Morte não foi apenas consequência de superioridade militar ou mágica. Ela esteve profundamente ligada ao colapso psicológico de uma organização construída sobre a imagem de invencibilidade e poder absoluto. Quando essa fachada começou a ruir, o efeito cascata sobre a moral e a coesão do grupo foi devastador. A morte de Lord Voldemort desencadeou uma verdadeira crise de identidade entre seus seguidores. Para muitos, a lealdade não era apenas a uma ideologia, mas a uma figura que acreditavam ser quase imortal, uma presença quase divina. Quando essa figura revelou-se mortal e vulnerável, todo o edifício de crenças no qual haviam sustentado suas vidas desmoronou de forma irreversível. Esse colapso interno foi agravado pela amarga constatação de que os sacrifícios feitos em nome da causa, laços familiares destruídos, crimes irreparáveis, carreiras e futuros abandonados, haviam sido em vão. O vazio deixado pela falha do movimento gerou entre muitos comensais um sentimento insuportável de desespero e arrependimento. A reintegração dos sobreviventes à sociedade bruxa apresentou desafios únicos, tanto individuais quanto coletivos. Como reconstruir uma identidade após ter vivido sob uma crença que se provou não apenas equivocada, mas fundamentalmente destrutiva. E, em contrapartida, como a sociedade deveria lidar com homens e mulheres que haviam cometido atrocidades em nome de uma causa, mas que diante da derrota buscavam redenção ou ao menos sobrevivência. Essas questões deixaram cicatrizes que continuaram a reverberar muito além da queda do Lorde das Trevas. Ao concluir esta análise sobre os Comensais da Morte, é essencial compreender que sua história não terminou com a queda de Voldemort. As ideologias que defenderam, os métodos que desenvolveram e os traumas que infligiram continuaram a ecoar na sociedade bruxa muito tempo após sua derrota militar. A lição deixada não é apenas que o mal pode ser enfrentado com coragem e determinação, embora isso seja verdade. A mensagem mais profunda e inquietante é que até sociedades aparentemente estáveis e civilizadas podem degenerar em algo monstruoso quando certas condições se alinham e quando escolhas individuais, aparentemente pequenas, acumulam-se em consequências devastadoras. Os Comensais da Morte lembram-nos de que a barbárie não é o oposto da civilização, mas uma possibilidade sempre presente dentro dela. Pessoas instruídas, respeitáveis e até bondosas podem tornar-se cúmplices de atrocidades quando a pressão, o medo e a promessa de poder absoluto se combinam. Instituições que pareciam sólidas e confiáveis podem ser corrompidas e transformadas em instrumentos de opressão com rapidez surpreendente. Mais perturbador ainda é reconhecer como movimentos extremistas exploram traços legítimos da condição humana: o desejo de pertencimento, o medo do desconhecido
a busca por propósito e significado. O sucesso dos comensais não ocorreu apesar da humanidade de seus seguidores, mas precisamente por causa dela. Essa compreensão deve nos tornar humildes quanto à nossa própria vulnerabilidade diante da manipulação. É fácil olhar para os comensais da morte e imaginar que jamais seríamos seduzidos por apelos semelhantes. Mas é justamente essa complacência que abre caminho para novas tragédias. A vigilância necessária para preservar uma sociedade livre não se limita a observar inimigos externos. Exige também encarar com honestidade as nossas próprias fraquezas, os aspectos sombrios de nossa natureza que podem ser explorados por aqueles que buscam poder. Os comensais foram derrotados, mas as forças que representavam medo, ódio, ambição desmedida, sede de controle absoluto, permanecem constantes na experiência humana. A única defesa possível é compreendê-las, reconhecê-las em suas formas mais sutis e sedutoras e reafirmar, dia após dia, o compromisso com os valores que sustentam a civilização. Assim, a verdadeira história dos comensais da morte não está apenas no que fizeram, mas no que revelaram sobre todos nós. É uma narrativa desconfortável, mas necessária, pois apenas confrontando as nossas próprias sombras podemos impedir que voltem a dominar. No fim, os comensais da morte são um espelho. Nele, vemos refletidas as possibilidades mais sombrias da condição humana. Encarar esse reflexo pode ser doloroso, mas é indispensável. Só ao reconhecer essas trevas, podemos construir um futuro em que tais atrocidades sejam realmente impossíveis. Não porque a natureza humana tenha mudado, mas porque aprendemos a canalizar seus impulsos em direções construtivas em vez de destrutivas. A memória desse período sombrio serve, portanto, não apenas como relato do passado, mas como advertência para o futuro. A escolha entre civilização e barbárie não é feita de uma vez por todas. Deve ser renovada a cada geração, a cada indivíduo. É uma responsabilidade que não pode ser negada nem ignorada, pois o preço do fracasso é demasiado alto para ser suportado. Espero que esta jornada através das sombras da história tenha sido esclarecedora para vocês. Se chegaram até aqui, vocês são verdadeiros exploradores da complexidade humana. Não esqueçam de deixar seus comentários de qual cidade estão assistindo. Até a próxima aventura histórica!